pessoal, bem-vindos à Máquina Pública, um canal dedicado à educação continuada para a cidadania. Nesse episódio, vamos continuar a nossa minissérie sobre os modelos da administração pública. No vídeo anterior, começamos a tratar do modelo gerencial. Falamos da sua origem, do contexto da crise em que passaram as democracias ocidentais na década de 70 e como foram fundamentais para o desenvolvimento desse novo ideário das reformas administrativas ocorridas no Reino Unido e também nas décadas de 70 e 80 e principalmente ao longo do governo da Dama de Ferro, a Margaret Thatcher. Nesse episódio, a gente vai prosseguir com o modelo gerencial e aprofundar a discussão sobre as suas principais características e propostas. Vamos lá? Entre os modelos burocrático e gerencial da administração pública, não há o mesmo grau de ruptura que houve entre o modelo burocrático e o patrimonialismo. Na realidade, a administração gerencial busca tão somente remediar problemas em que o modelo burocrático acumulou ao longo de séculos, agora com uma maior ênfase na obtenção dos resultados, ao invés dos procedimentos de controle. Tá, e que resultados seriam esses? Seria a maior satisfação das necessidades dos usuários dos serviços públicos pelo menor custo possível. Assim, o objetivo da administração pública gerencial é a prestação efetiva e eficaz dos serviços públicos. E, para tanto, é necessário não apenas uma eficiência operacional voltada para a melhor consciência e o cuidado com os custos, mas também uma eficiência adaptativa, capaz de assegurar a efetividade dos serviços públicos nesse contexto social de constantes avanços e retrocessos. Por outro lado, permanece a preocupação também com a impessoalidade, a ordenação racional da estrutura administrativa, a meritocracia, a valorização do conhecimento técnico que caracterizam o modelo burocrático. Na verdade, nesse modelo gerencial há um acúmulo de melhorias entre um modelo e outro. Além disso, convém recordar que aquilo que está sendo discutido aqui são tipos ideais, lembra? Ou seja, aqueles exageros imaginários e puros. Dessa forma, a gente não pode atribuir automaticamente as falhas e morosidades dos mais diversos órgãos públicos ao modelo burocrático, mas ao menos, em parte, a insuficiente implementação e a continuidade da nossa herança patrimonialista. Aliás, essas falhas sobreviveram e sobrevivem e continuam presentes, inclusive nas máquinas públicas, estados, onde já foi instalado completamente o modelo gerencial. Assentado esse ponto, nosso modelo gerencial aqui propõe 3 principais estratégias para alcançar os seus objetivos de melhorar a qualidade do serviço público. 1. A adoção, como regra geral, do controle posterior, como forma de fiscalização da máquina pública. 2. A simplificação e a flexibilização dos estatutos jurídicos que regem a administração pública. E 3. A descentralização da sua estrutura hierárquica. E a gente vai examinar cada uma dessas propostas a seguir. Inicialmente, no modelo gerencial, o foco do controle dos atos da administração deixa de ser nos procedimentos que antecedem a tomada de decisão e passa a ser nos mecanismos de prestação de contas que incidem depois da prática do ato administrativo, principalmente no que concerne a seus resultados. Lembra? O rolê aqui é o resultado. Assim, ganha importância o desenvolvimento de indicadores para o controle da execução e do cumprimento das metas estabelecidas para o serviço público.
ainda que a sua execução seja descentralizada. Aliás, esses indicadores devem ser especificados já no momento da elaboração da respectiva política pública. Com essas mudanças, ganha importância as controladorias, os tribunais de contas, os ministérios públicos e também as polícias civis. O ponto de partida agora passa a ser a confiança de que o funcionário vai agir corretamente, principalmente se tratar de um servidor concursado e selecionado em razão da sua técnica. Nessa medida, tornam-se desnecessários procedimentos tão rígidos e demorados para o controle prévio da atuação. Todavia, essa confiança é limitada e acompanhada de uma constante fiscalização da execução dos resultados da política pública, seja pelos mecanismos estatais de controle, seja pelo controle da própria sociedade civil. E esse controle, aliás, passou a ser mais necessário do que nunca, pois na medida em que cresceu a parcela de riqueza nacional apropriada pelo Estado por meio dos impostos e contribuições, em razão do seu crescimento das suas atribuições, cresceu também a cobiça de vários indivíduos e grupos que viam nos recursos do poder público a oportunidade para o seu enriquecimento pessoal. Nesse contexto, desenvolveram-se então técnicas cada vez mais sofisticadas de apropriação privada dos bens públicos. E essa apropriação não se dá apenas por meios ilícitos, mas também por caminhos lícitos, como a obtenção por empresas de subsídios tributários ou empréstimos camaradas em bancos públicos ou de benefícios injustificáveis por determinadas carreiras públicas. Chama-se de rentismo, rent seeking, no original do inglês, a prática de obter renda na arena política, fora dos mecanismos de mercado, normalmente às custas do Estado. Isso pode ocorrer tanto por favorecimentos mesquinhos quanto por motivos de justiça social. Não é algo em si bom ou ruim, mas assim oportunidades em que ela não passa de uma reforma ou de uma forma repaginada desse nosso velho patrimonialismo. O enfrentamento dessa e de outras formas de corrupção é também um dos objetivos do nosso modelo gerencial. Se um benefício for concedido a uma pessoa ou uma empresa, deve haver contrapartidas de interesse público sempre, que por sua vez devem ser mensuráveis e acompanhadas por meio de indicadores previamente estabelecidos. Dito isso, vamos tratar mais especificamente do que se determinou acima de simplificação e flexibilização da administração pública. Com a adoção de um enfoque no controle posterior dos atos do poder público, surge espaço então para a simplificação e a flexibilização dos procedimentos administrativos do funcionamento cotidiano das repartições públicas. Preocupa-se menos com formalismos inúteis e expressões arcaicas e mais com a obtenção dos resultados, em especial para o cidadão cliente. Afinal, é esse cidadão cliente ou cidadão consumidor que é o verdadeiro titular da coisa pública, a sua razão de ser. Todavia, essa simplificação deve respeitar a integridade dos comandos legais, pois o princípio da legalidade é o garantidor último dos direitos do cidadão e da impessoalidade da máquina pública. Exemplifica esse movimento em direção a uma maior flexibilização, a passagem da lógica do planejamento para a lógica da estratégia. A lógica do planejamento é centrada numa ideia de plano, uma programação para o futuro desenvolvida com base na melhor técnica e com a pretensão de ser fechada a qualquer interferência política, no momento tanto da sua elaboração quanto da sua execução.
Basta pensar naqueles planos quinquenais da antiga União Soviética que pretendiam estabelecer o caminho para o desenvolvimento da sua economia nacional pelos 5 anos subsequentes. Modelo esse replicado por diversos outros países. Já na lógica da estratégia, há uma programação mais flexível e que leva em consideração as relações com os atores interessados na política pública, de modo a tornar possíveis adaptações no curso da sua elaboração e da sua execução. A lógica da estratégia demanda um monitoramento constante das respostas à política pública, inclusive em termos de satisfação dos usuários, para que ajustes possam ser rapidamente implementados em caso de problema. O mais importante não é o programa em si, que ele é sempre aberto às alterações, mas sim a atividade de planejamento, o prognóstico de cenários futuros possíveis e a visão lançada sobre como atender o interesse público no médio e no longo prazo. Dessa maneira, ao impor à administração pública uma postura de flexibilidade e a tarefa de sempre se adaptar às circunstâncias na melhor busca do resultado, com uma maior abertura à criatividade e à inovação, o modelo gerencial procura combater o fechamento do quadro administrativo em si mesmo, o apego aos procedimentos, picuinhas, os procedimentos pelos procedimentos e a resistência às mudanças, que por muito tempo caracterizou algumas das organizações públicas. Esses problemas não têm a ver propriamente com o modelo burocrático, mas com a incapacidade desse modelo de combater esses certos elementos remanescentes do modelo patrimonialista, como o corporativismo. Esse patrimonialismo, com o tempo, ele corrompe certas inovações trazidas pelo modelo burocrático, como a divisão de competência entre os órgãos públicos, que é transformada em reserva de poder por grupos burocratas que lutam para manter a sua competência percebida como valorização social, política e econômica da respectiva carreira, mesmo em detrimento do melhor funcionamento da máquina pública. É impressionante a capacidade do patrimonialismo de contaminar mesmo as estruturas que foram pensadas para combatê-lo. Dito de outra forma, esse modelo gerencial busca colocar o interesse público primário à frente do interesse público secundário. Interrompemos nossa programação para conversar sobre a diferença entre o interesse público primário e interesse público secundário, que é muito importante nos tempos atuais. De acordo com a clássica diferenciação trazida pelo administrativista italiano Renato Alessi, entende-se por interesse público primário como aqueles interesses e direitos da sociedade tomados em seu conjunto, e o interesse público secundário como o interesse próprio no próprio funcionamento do poder público, principalmente nas suas atividades meio. Sem dúvida, a razão de ser do Estado é a realização do interesse público primário. Porém, não podemos perder de vista que o bom andamento da máquina pública é indispensável para a realização do interesse público primário. Afinal, não existe serviço público sem que haja essas repartições públicas voltadas à gestão financeira, ao controle de estoques, ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação. Todavia, não se pode perder de vista também que as atividades meios são instrumentais em face do interesse público primário, a razão última de existir da própria máquina pública. Feitos esses esclarecimentos, retornemos à nossa programação normal para a gente tratar da terceira característica geral do modelo gerencial, que é a descentralização administrativa. A maior flexibilidade do modelo gerencial manifesta-se também na adoção de estratégias de descentralização dos serviços públicos com o fim de alcançar melhores resultados. Lembra? Resultado. Isso porque
A descentralização leva ao encurtamento dessas grandes cadeias hierárquicas e, por consequência, a uma maior proximidade entre o tomador da decisão e o chão de fábrica, quer dizer, a realidade que vai ser atingida por essa decisão. A estrutura da máquina pública torna-se, então, mais larga e plana. Confere-se ao gestor dessas unidades descentralizadas uma grande autonomia para o manejo dos seus recursos humanos e também materiais, e em contrapartida exige-se dele a obtenção dos resultados acordados. É o que acontece, por exemplo, com a criação de agências reguladoras para a elaboração de normas técnicas para o funcionamento de importantes setores da economia e com o repasse de serviços públicos para entidades do setor privado, como, por exemplo, as organizações sociais por meio de contratos de gestão que fixam metas de desempenho e indicadores para a apreciação dessas metas. Todavia, no modelo gerencial, aquilo que deverá ser descentralizado é apenas a execução das políticas públicas e não propriamente a titularidade e seu planejamento, que deverá sim permanecer centralizado, ao menos no seu nível mais geral, de maneira a manter o conjunto da administração pública olhando para a mesma direção. Um dos ganhos do modelo burocrático em relação ao modelo patrimonialista. Não há qualquer contradição na continuidade da centralização do planejamento estratégico da atividade estatal, como exemplificado pelo plano plurianual de cada esfera federativa, com a ideia da descentralização proposta pelo modelo gerencial. Ocorre que, para a elaboração e execução das políticas públicas, a gente possui diversos níveis de densidade. Nada impede que os níveis mais estratégicos sejam mantidos nas mãos do poder público central e esses níveis táticos e operacionais sejam sim transferidos à descentralização para esses órgãos mais autônomos da administração pública ou mesmo para parceiros privados. Assim, esse modelo gerencial ele vai promover uma descentralização administrativa acompanhada da manutenção da concentração estratégica e política. Afinal, como a gente falou no episódio da introdução à máquina pública estatal, a administração pública é feita pelo governante ou parlamentar eleito para aquela gestão. Ele tem a possibilidade de determinar como será o seu governo que ganhou o plano de governo que ganhou as eleições. Então, o que a gente fala aqui no modelo gerencial é apenas a descentralização da execução desse planejamento vencedor nas urnas. Resumidamente, as principais características da administração pública gerencial são: 1. O funcionamento da administração pública passa a ser orientado para a satisfação do cidadão cliente e não para o funcionamento dos procedimentos internos. 2. O controle posterior passa a ser a principal modalidade de controle da administração pública. 3. Buscam-se a simplificação e a flexibilização dos procedimentos administrativos, de modo a tornar a máquina pública capaz de dar mais respostas mais rápidas e melhor adaptadas às circunstâncias e ao interesse público. 4. A descentralização da administração pública, principalmente dos órgãos de implementação de políticas públicas, de modo a encurtar a cadeia hierárquica e aproximar o tomador
de decisões do chão de fábrica, das decisões do local onde irão ocorrer os efeitos dessas decisões. Sem dúvida, não são mudanças tão dramáticas como aquelas que separaram a administração pública patrimonialista da administração burocrática. Todavia, ainda assim, com a sua ênfase na celeridade, na flexibilidade e na busca de resultados, esse modelo gerencial inaugura uma nova etapa na forma de como a gente pensa a administração pública. No próximo episódio, vamos encerrar nossa conversa sobre o modelo gerencial, que é grande, né? Falando sobre a forma de como ele impacta a estrutura da máquina pública sobre alguns instrumentos que ele traz da gestão privada para melhor efetividade da máquina pública. Não perca, porque afinal, você, eu, nós somos a máquina pública.